falar com Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui estamos nós na Tua presença, na Tua casa, nesta madrugada fria, meu Pai. Aqui estamos nós para buscar o Senhor, buscar a Tua palavra, buscar a Tua direção, buscar, meu Deus, um estreitamento da nossa relação com o Senhor. Nós queremos ser mais íntimos do Senhor. Nós queremos te conhecer melhor. A tua palavra mesmo diz: conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Então, meu Deus, por mais experiências que já possamos ter tido com o Senhor, sabemos que há muito mais a descobrir a teu respeito. Então revela-se a nós, venha ao nosso encontro, fala conosco. Tua palavra diz que onde estiver 2 ou 3, reunidos em teu nome, ali o Senhor estaria. Então eu creio que o Senhor está nesse lugar. Eu creio que a tua presença é real aqui. Eu creio, meu Deus, que se nós estamos aqui reunidos em teu nome e com o propósito de buscá-lo, de ouvir a sua voz, então é certo que o Senhor se manifestará e falará aos nossos corações. Conduza esse trabalho, esse culto do relacionamento com Deus, com o Senhor, e que nós possamos sair bem melhores desse trabalho. Seja conosco, seja com todos, meu Pai, que fazem parte do Ministério Mudança de Vida, todos que estão, meu Deus, mesmo à distância, acompanhando essa transmissão, a transmissão do Projeto Casa Firme. Oro também, meu Deus, em favor de todos que estão, meu Deus, já a caminho da cidade de Araçatuba, meu Deus, onde acontecerá hoje esse grande evento, esse trabalho poderoso, que será um marco, meu Deus, será um divisor de águas naquela cidade, na vida daquele povo, na vida de todos que estarão lá, meu Deus, participando, colaborando, meu Deus, realizando este grande trabalho. Mais uma vez eu oro, eu intercedo, meu Deus, por essa unção para um novo tempo na cidade de Araçatuba, e que todos, meu Pai, envolvidos possam viver a tua glória, que o Senhor possa, meu Deus, conduzir e direcionar tudo, que tudo flua, meu Deus, com a bênção e com o favor do Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor possa acompanhar aqueles que já estão na rodovia, aqueles que já estão, meu Deus, deslocando dos mais diversos lugares para, meu Deus, participar desse mover, porque entendem que é um portal, uma oportunidade, meu Pai, para se viver a tua glória. Então, conduza, leva em paz, em segurança, meu Deus, abençoa o trabalho, Senhor, que seja uma experiência sobrenatural, inédita para todos que estiverem lá. Em nome de Jesus. E aqui, meu Deus, manifesta-se também com poder e glória. Eu entrego tudo nas tuas mãos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Podem sentar, por gentileza. A palavra que o Senhor nos deu nesta quarta-feira, no cultivo familiar, creio ser muito apropriada para esse tema, relacionamento com Deus. Quem esteve ou acompanhou pela transmissão, o assunto é fresco e vai se lembrar do que foi dito, do que foi falado. Uma vida rendida. A única maneira, né, de se viver, a única maneira de viver que realmente funciona e nos leva à realização,
a plenitude, a satisfação é essa, rendido ao Senhor. É a melhor forma de viver. Nós sabemos, isso é óbvio, isso é fato, que se uma pessoa não se rende a Deus, ela vai se render a outra coisa. Se o Senhor não governa a vida dela, se o Senhor não controla a vida dela, alguma coisa vai controlar. Se ela não se move com base na palavra, se ela não vive com base nas Escrituras, ela vai viver com base em ideias, sofismas, opiniões, achismos, né? Cultura. Alguma coisa vai controlar, alguma coisa vai comandar. Se não é o Senhor, alguma outra coisa vai estar no controle, porque a Bíblia diz isso. Eu já quero puxar esse versículo aqui de Jeremias, Jeremias 10, 23, ó, diz assim: eu sei, Senhor, que não está nas mãos do homem o seu futuro. Não compete ao homem dirigir os seus passos. Vou repetir. Eu sei, ó Senhor, que não está nas mãos do homem o seu futuro. Isso não quer dizer que a nossa vida não é o resultado das nossas próprias escolhas, porque ela é. Nós somos hoje, nós temos hoje o que nós plantamos ontem, escolhemos ontem. Então, sim, nós somos responsáveis pelo nosso futuro. A Bíblia nos ensina a plantar para o futuro. A Bíblia nos ensina a construir o nosso futuro, vivendo à luz da palavra hoje. Se eu quero um futuro de paz, né, se eu quero um futuro de glória, isso vai depender do que eu estou fazendo, do que eu estou decidindo hoje. Mas quando Jeremias chega e faz essa oração e diz que não está na mão do homem o seu futuro e não compete ao homem dirigir os seus passos, ele não está dizendo nada mais, nada menos do que: Senhor, eu não tenho competência para fazer boas escolhas sozinho. Eu não tenho competência para conduzir direito a minha vida sem a direção do Senhor. Se o Senhor não me guiar, se o Senhor não me dirigir, se o Senhor não me instruir, se eu não for guiado pelo Senhor, pela sua palavra, pelo teu Espírito, eu vou fazer escolhas terríveis. Eu vou me sabotar, eu vou arruinar com a minha própria vida. Porque se nós não ouvimos a Deus, vamos ouvir a alma. Se não ouvimos a voz do Espírito, vamos ouvir a voz da alma, que é as nossas emoções, pensamentos, sentimentos, que na sua maioria, né, mentem, enganam. Nós não podemos ser governados pela nossa carne, pelas nossas vontades, pelos nossos desejos, fazer aquilo que pensamos, achamos, julgamos que é melhor. Eu poderia levantar aqui, né, uma enorme lista de pessoas que viveram com base nas suas emoções, os seus pensamentos, os seus sentimentos, e alteraram o seu destino, estragaram com a sua vida. Poderia falar de Sansão, poderia falar de Geazi, que foi citado na reunião, eu poderia falar de Esaú, eu poderia falar de tantas pessoas que nitidamente, né, nasceram, foram gerados, e na verdade assim, todos nós fomos gerados para, né, um propósito grandioso. Deus tem uma obra, um plano, um propósito grandioso com cada um de nós. Mas se esses planos
e esses propósitos irão se cumprir ou não, vai depender das escolhas que nós vamos fazer. Se nós nos rendermos a Ele, se nós nos submetermos a Ele, Ele vai cumprir em nós os seus planos. Eu sempre digo que do mesmo jeito que Deus tem planos conosco, o diabo também tem planos conosco. Do mesmo jeito que Deus quer nos usar, o diabo também quer, né, tomar as nossas vidas, destruir as nossas vidas. E se, né, permitirmos nos usar para os seus propósitos. Nós falamos ainda na segunda-feira sobre a história da Ana, né? E na história da Ana nós temos a personagem Penina, que, podendo ser um instrumento nas mãos de Deus, podendo ser, eu ainda meditava a respeito, né? Podendo ser um alívio, como por exemplo, a Ruth foi para Noemi. A Ruth foi um alívio para Noemi. Ela decidiu ser um peso para Ana. Ana, além de ter ali o problema de esterilidade, tinha, né, a segunda esposa de seu marido como uma rival, como alguém que trabalhou para fazer da vida dela um inferno, né, para pesar ainda mais. Então tem gente que escolhe ser, podendo ser criado para ser um instrumento nas mãos de Deus, escolhe ser um instrumento nas mãos do diabo. Bom, o Senhor não interfere nas nossas escolhas. O Senhor respeita, né, as nossas escolhas, nosso livre-arbítrio, o que Ele mesmo nos deu. Ele não nos obriga a nos rendermos a Ele. Mas, sem dúvida, a melhor maneira de viver é viver rendido a Deus, porque Ele sabe o que é melhor para nós. Ele sim sabe, né, quem nós somos de verdade. É por isso que nós temos que ouvir a Deus, porque tem muita gente que até hoje não sabe quem é, não se conhece, não sabe quem é, não sabe onde está, não sabe para onde está indo, porque não ouve a Deus. Ouve muitas vozes, dentre elas a voz, a sua alma, dos seus pensamentos, dos seus sentimentos. Quando nós falamos de rendição, de se render a Deus, muitos associam isso, né, a algo negativo, né? Rendição lembra a desagradável ideia de admitir a derrota em uma batalha, perder uma competição, né? Se submeter a um adversário mais forte. Quase sempre a palavra é utilizada num contexto negativo. Mas render-se a Deus é a atitude mais sábia. Mais sábio. Os seus momentos mais sábios serão quando você disser sim ao Senhor. Sim, é por isso que o diabo, ele lança setas de dúvida. As barreiras, quais são as barreiras da rendição? O medo, o orgulho, a falta de compreensão. Muitos têm dificuldade de se render a Deus por medo, por não confiar. E nós não confiamos em quem nós não conhecemos. Então, confiança exige, né, conhecimento. Você só confia em quem você conhece, não confia no desconhecido. Então, para eu confiar numa pessoa, eu preciso conhecê-la. Porque tem gente que teme, tem medo, porque não conhece a Deus. Teme perder, teme sofrer, teme ser derrotado, teme ser envergonhado, teme ser desamparado, não conhece o seu Deus.
Né? Você vê que o Jó, por exemplo, apesar de ser um homem justo, íntegro, ele não conhecia a Deus profundamente. Ele não conhecia de forma revelada. E quem conhece a história sabe muito bem, né, o que se passava dentro dele. A aflição, a inquietação, o receio. Ele mesmo confessou que tudo que ele viveu foi ele quem atraiu através do medo. O que eu receava me aconteceu. O que eu tinha medo de acontecer, por fim acabou acontecendo, porque o medo é uma fé negativa, materializa aquilo que nós não queremos viver. Por isso que nós temos que rejeitar todo medo, expulsar o medo, a intimidação, porque essa é uma das armas de controle do diabo. O diabo controla vidas. Nós falamos muito já, né? Usamos muito o exemplo desse período da pandemia, onde tantas pessoas, né, foram controladas, se submeteram, né, a regras, a decretos, muitas vezes sem sentido algum, por medo. O medo é uma forma de controle. O diabo sabe que se conseguir plantar as sementes do medo, ele vai controlar a nossa vida. Ele vai nos privar de viver a glória de Deus. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé eu não atraio o poder de Deus para a minha vida. Então, as barreiras da rendição é o medo. É a falta de confiança. É o orgulho. Quantas pessoas que não se rendem ao Senhor, porque cai naquela tentação do princípio, né? E vocês serão como Deus. Quando a serpente disse isso, jogou isso, né, para a mulher, né? Se você comer desse fruto, os seus olhos serão abertos e vocês serão como Deus. Como Deus, esse desejo de ocupar o lugar de Deus é uma desgraça. Esse desejo de ter o controle de tudo. Nós temos que lembrar o que Paulo disse. Nós somos apenas seres humanos. Quando Paulo viu pessoas querendo idolatrá-lo, como se ele fosse uma divindade, ele fez essa confissão. Essas duas confissões são importantes. Nós falamos disso no domingo. A confissão que Pedro fez, tu és o Cristo, o Filho de Deus. E a confissão de Paulo, somos apenas seres humanos. Eu tenho que saber quem Deus é e quem eu sou. Eu tenho que saber quem Deus é. Ele é o Todo-Poderoso. Eu, por melhor que eu seja, por mais capaz, por mais preparado, capacitado, por mais sábio, inteligente, por mais potencial que eu tenha, eu nada sou, nada posso sem Deus. Se tem uma coisa que trava a vida de uma pessoa e faz com que Deus se oponha a uma pessoa, é o orgulho, é a autossuficiência, é a arrogância. Deus dá graça ao humilde, mas resiste aos arrogantes, aos soberbos. A Bíblia diz em Provérbios, não seja sábio aos seus próprios olhos, antes reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. Com certeza, as áreas mais doentes da nossa vida são exatamente aquelas áreas onde tem muito de nós ali e pouco, quase nada de Deus. Ou seja,
eu ajo, eu lido, eu procedo naquela área como eu penso, como eu acho, como eu aprendi talvez dos meus pais terrenos, mas até hoje eu não coloquei em prática a palavra de Deus. Eu não ajo naquela área, seja como pai, mãe, filho, marido, esposa, funcionário, servo, cidadão, eu não ajo como a palavra de Deus ensina. Então, nas áreas onde não temos produzido, certamente são as áreas onde nós não estamos submissos a Deus, agindo em conformidade com a palavra. Então, precisa haver essa rendição, esse reconhecimento que nada somos, nada podemos sem o Senhor. Essa confissão é importante. Esse entendimento, eu nada sou, eu sou apenas um ser humano. Paulo não aceitou, Paulo não admitiu que olhassem para ele como uma divindade, como um Deus, porque ele tinha feito lá um milagre. Ele não aceitou, disse, porque estão olhando para nós como se nós fôssemos Deus, nós somos apenas seres humanos. Nós somos meros mortais, não podemos nada. Quando uma pessoa acha que é alguma coisa, que pode alguma coisa, que tem algum poder, que tem o controle, nós não temos controle de nada. Não temos. Por isso que a nossa confiança tem que estar em Deus, senão você perde completamente a sua paz. As pessoas que querem ter controle sobre tudo, controle sobre o cônjuge, ninguém tem controle. Ninguém tem controle. Os filhos crescem e se eles não forem ensinados a temerem a Deus, por um tempo, ameaças funcionam. Imposição funciona. Mas chega um tempo que a única coisa que vai segurar aqueles filhos, a única coisa que pode segurar um cônjuge de trair, de enganar, é o temor de Deus. Só Deus. Ninguém tem controle de nada. Ainda o bispo falava isso, né, de pessoas que às vezes, na insegurança, no medo, né, e ao mesmo tempo na ilusão de que eu tenho o controle da situação, está lá vigiando cada passo do cônjuge, monitorando, contratando espião, não, porque eu não vou ser enganado, teme tanto ser enganado e acha que tem algum controle e não percebe que está vivendo um engano, está se enganando, achando que tem algum controle. Quantas pessoas, não, ninguém me engana, ele já está se enganando, achando que ele tem algum controle, algum poder sobre alguém, sobre pessoas. Está acompanhando ou não, pessoal? Então, entrega ao Senhor o teu caminho, confia nele, e ele tudo fará. Muitos têm dificuldade de tirar a mão do volante, como foi dito nessa quarta-feira, de colocar tudo nas mãos de Deus, de entregar tudo ao Senhor, os arrependimentos do passado, os problemas do presente, né? Os sonhos, os projetos do futuro, coloca tudo na mão de Deus, dependa dele, renda-se a ele. Tem um versículo em Jó, se não me engano, que diz assim, né? Une-te, pois, a Deus, tenha paz com ele e o bem te sobrevirá. Tudo nós temos que fazer isso, né? Nos alinharmos com Deus, nos submetermos a ele, estarmos rendidos a ele, em paz com ele, e o bem nos sobrevirá. Render-se definitivamente não é para pessoas covardes ou subservientes, né? Render-se não é abrir mão de uma personalidade, de uma identidade. Render-se não é deixar de ter
identidade, não é deixar de pensar. Nada disso. Né? Deus não desperdiça a mente que lhe concedeu. Deus não quer que o sirvamos como se fôssemos robôs. Render-se não é suprimir a própria personalidade. Deus quer utilizar a minha personalidade singular. Então, em vez de diminuí-la, render-se é aprimorar. Como C.S. Lewis observou, quanto mais deixamos, vamos repetir isso, quanto mais deixamos que Deus assuma o controle sobre nós, mais autênticos nos tornamos. Não tem contradição. Ainda hoje, após o culto, se é para eu tirar a mão do volante, por que Deus me manda profetizar? Você vê que às vezes a pessoa é igual acontecer com os discípulos, né? O Senhor falava uma coisa, eles entendiam outra. O Senhor falava do fermento dos fariseus, do ensino hipócrita, das heresias, e os discípulos entendiam que eles estavam falando de pão. Jesus falou que ia acordar o Lázaro, e eles entenderam, se ele está dormindo, ele vai acordar, não precisa ir lá acordar. Tinha assim que explicar tudo bem explicadinho, porque eram tão rasos, tão cegos, entendiam tudo errado. Por que eu tenho que profetizar então, se é para eu tirar a mão do volante? Quer dizer, então, se não é para eu se eu tenho que entregar tudo na mão de Deus, por que eu vou então determinar o que eu quero? Profetizar, fazer declarações? Porque as pessoas não entendem. Tem uma dificuldade para entender. Não tem contradição. Não tem. É isso aqui, quanto mais deixamos que Deus assuma o controle sobre nós, não é que vamos perder a nossa identidade. Ao contrário, vamos nos tornar mais autênticos nos tornamos. É quando nos viramos para Cristo e nos rendemos à sua personalidade que pela primeira vez começamos a ter a nossa própria e real personalidade. É aquilo que nós sempre falamos. Você descobre quem você realmente é e o que pode fazer quando você conhece a Cristo. Até você conhecer a Cristo, você acha que sabe quem você é. Até você conhecer a Cristo, você pensa que sabe alguma coisa a teu respeito. Você pensa que se conhece. Você acha que se conhece. Mas você passa a se conhecer. Você descobre quem você realmente é quando você conhece a Cristo, quando você se volta para Cristo. É aí que você se torna uma pessoa autêntica, verdadeira, deixa de ser um personagem, uma cópia barata de alguém. Por isso que nós temos que conhecer a Deus, nos rendermos a Ele, permitir que Ele tome a nossa vida, porque rendição não é uma entrega, de 95%, é uma entrega total. Se render a Deus é se entregar totalmente a Ele. Não dá para dizer que eu estou rendido a Deus, se eu ainda tenho reservas, se eu ainda estou segurando coisas. Não dá para uma pessoa dizer que está rendida a Deus, como tem muita gente que usa essa expressão, não, meu coração é do Senhor, meu coração pertence ao Senhor. Mas Deus não quer só o coração. Deus quer a mente, Deus quer os olhos, Deus quer os ouvidos, Deus quer a boca, Deus quer as mãos, Deus quer os pés. O meu coração é do Senhor. Meu coração pertence ao Senhor.
E a boca pertence a quem? E os olhos pertencem a quem? Será que eu vigio os meus olhos? Vigio o que eu penso? Será que eu sou criterioso com aquilo que eu ouço? Ou qualquer voz, qualquer barulho eu estou ouvindo? Será que eu sou criterioso quanto ao que eu vejo? Porque o que nós vemos, o que nós ouvimos, está entrando. É do que estamos nos enchendo. Você se enche daquilo que você ouve, daquilo que você vê. Tiago disse, né, que não convém que seja assim, que de uma mesma boca proceda bênção e maldição, que a mesma boca que abençoa, que glorifica, que exalta, que engrandece o nome do Senhor, amaldiçoe os homens. Quando o Tiago falou sobre isso, ele disse, meus irmãos, não pode ser assim, não está certo assim. Da mesma forma que não procede água doce, água salgada de uma mesma fonte, não pode sair duas coisas. Como pode uma boca glorificar o nome do Senhor e ao mesmo tempo amaldiçoar os homens? Está errado, não está certo. E tem muita gente que vive esse engano, né? Então, não entregue nenhuma parte do corpo de vocês ao pecado para que ele a use a fim de fazer o que é mal. Pelo contrário, como pessoas que foram trazidas da morte para a vida, entreguem-se completamente a Deus. Vou repetir, entreguem-se completamente a Deus, para que ele use vocês a fim de fazerem o que é direito. Então é uma entrega total. Ainda em Romanos 12, 1 diz, portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus. Ou é tudo ou é nada. Né? Ou é tudo ou é nada. Quanto custa entrar no reino de Deus? Tudo. O que o homem que achou um tesouro no campo fez? Foi vender tudo que tinha para comprar aquele tesouro. Lembra dessa passagem? Do tesouro perdido? O sujeito foi e vendeu tudo o que tinha para comprar aquele tesouro. Então observe que o Senhor vai exigir tudo. Ele não quer parte. Depois de mais de 25 anos de caminhada com Deus, de passos de fé, Abraão ainda não tinha entregue tudo. Ele já tinha, né, feito muito, podemos dizer. Ele já tinha dado muito a Deus. Mas, depois de 25 anos andando por fé, dando passos de fé, sabe? Vivendo sob a direção de Deus, Deus vem e agora pede Isaac. E nós sabemos que quando ele pediu Isaac em sacrifício, ele não queria o Isaac. Tanto que ele não permitiu Isaac ser, né, morto literalmente. Não permitiu, não era o que ele queria saber se algo disputava o coração de Abraão com ele. Ele queria saber se o coração de Abraão pertencia totalmente, inteiramente ao Senhor. Então o Senhor nos testa. O Senhor quer saber o que realmente importa para nós. Aonde está o nosso coração? Quais são os nossos valores? Então ele nos quer por inteiro, que vocês se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo.
dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Esta é a verdadeira adoração. É quando eu me ofereço como sacrifício vivo. É quando eu me coloco totalmente rendido, submisso a Ele. E como eu disse, rendição não é para qualquer um, não. Não é para gente covarde. Não é para gente covarde, subserviente. Porque muitas vezes Deus vai exigir de nós coisas bem difíceis, bem desagradáveis, bem desafiadoras. Render-se a Deus, né, custou para Oséias, por exemplo, amar e honrar e tratar bem uma mulher que vivia traindo ele. Esse foi o preço de viver rendido a Deus para Oséias. Deus quis usá-lo como exemplo do amor dele para com a nação de Israel, que vivia se prostituindo. Deus queria ilustrar através do casamento daquele homem, de Oséias, com uma prostituta, o que acontecia com ele e o seu povo. Ou seja, apesar de vocês me traírem, me negarem, me abandonarem, eu continuo sendo fiel a vocês, eu continuo honrando vocês, vocês não são fiéis, mas eu permaneço fiel. Deus queria ilustrar, Deus queria mostrar para eles, através do casamento, né, desse casamento de Oséias com uma prostituta, o amor fiel, leal dele para com o seu povo. Oséias era obrigado. Deus obrigou Oséias a casar-se com uma mulher infiel, uma mulher que o desonrava? Não obrigou. Mas, por ser esta a vontade de Deus, ele rendeu-se. Ele rendeu-se. Isaías, como o bispo disse hoje, que também foi usado, né, como uma ilustração da condição da nação. Andou 3 anos pelado, com a bunda de fora, para mostrar, para passar essa imagem que a vergonha da nação estava exposta. Que eles estavam nus espiritualmente. E o Isaías literalmente andou assim. E eu poderia falar de outros exemplos. Então, render-se a Deus, viver rendido a Deus, é estar disposto a fazer coisas, sabe, a tomar decisões bem difíceis, bem desagradáveis, né? Que não vai ser nada fácil. Nada fácil. E Deus quer que estejamos dispostos a isso. Dispostos a tudo por Ele. A qualquer coisa por Ele. Né? Aqui, ó. Saiba que, uma vez que você tenha decidido entregar sua vida inteiramente nas mãos de Deus, essa decisão será testada. Isso significa que algumas vezes será inconveniente, antipático, custoso, ou uma tarefa aparentemente impossível. Significa que você frequentemente fará o oposto do que deseja. E é onde muita gente falha. É onde muita gente não tem conseguido viver dessa maneira. Porque quando ele é contrariado, quando ele se vê numa situação desconfortável, ele passa por cima da vontade de Deus. Ele passa por cima. Se o que importa para mim é só o que eu penso, eu quero,
é as minhas vontades. Não dá. Jesus deixou bem claro. Quando ele chamou os discípulos, ele ainda disse, olha, as raposas têm suas tocas, as aves têm seus ninhos, o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. O que ele estava dizendo? Que segui-lo implicaria em negar a si mesmo, em fazer coisas, né, que você não desejaria, em se submeter a coisas que você, né, por iniciativa própria, não se submeteria. Mas por Deus, porque é a vontade de Deus, porque é o querer de Deus, porque vai agradar a Deus, então eu faço. Eu me submeto. Amém, gente? Deus está nos chamando para essa vida rendida, submissa. Deus está nos chamando para viver da única maneira que realmente funciona, que é totalmente submisso a Ele. Eu ainda quero ler esse texto aqui, ó. Dois exemplos de pessoas totalmente submissas, que se mostraram submissas ao Senhor. Primeiro, o exemplo de Pedro. Em Lucas 5:5 diz assim, ó, Simão respondeu, mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas, porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Nós conhecemos bem essa passagem bíblica. E nós sabemos que por conta dessa atitude de rendição, Pedro viveu o que ele nunca tinha vivido. Ele era um pescador profissional, vivia da pesca, era do ramo, era acostumado ao mar, e naquela noite não tinha pego absolutamente nada. Já estavam lavando as redes quando o Senhor chega, entra no barco, prega a palavra e depois dá ele a direção. Manda ele lançar as redes novamente. Quando Pedro ouviu isso, essa foi a resposta. Essa foi a reação. Mestre, nós esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Essa frase resume muita coisa que se passava dentro dele. É nítido aqui que dentro dele tinha o pensamento de que é perda de tempo, é inútil, né? Eu já fiz tudo que eu pude, eu já dei tudo que eu podia dar, eu só vou perder meu tempo, estou cansado. O que eu quero que você entenda é que tinha muitos pensamentos, sentimentos e vontades ali, mas o Pedro foi capaz de suprimir tudo isso e se submeter a uma direção, uma ordem do Senhor. Vai, lance novamente. Na cabeça do Pedro não fazia sentido, ele perderia o seu tempo, ele estava cansado, mas ele teve aqui a disposição de passar por cima de tudo o que ele pensava, de confiar no Senhor, de obedecer, de se render. E ele não se arrependeu por isso. Ele viveu a maior pesca de toda a sua vida. Ele obteve um resultado inacreditável, que ele mesmo ficou assim assustado com o que ele viveu. Então, essa é a consequência de uma vida rendida. Você nunca perde. Na verdade, quando
Josué estava para conquistar Jericó, o anjo do Senhor, que nós acreditamos ser o próprio Senhor Jesus, apareceu e foi caindo de joelhos, se prostrando, se submetendo e dizendo: que mensagem o meu Senhor tem para o seu servo, né? E recebendo a mensagem e obedecendo a direção, tirando as sandálias. Foi dessa maneira que ele venceu. Então a vitória sobre Jericó, que não foi qualquer vitória, foi uma grande vitória, veio da rendição. Foi um resultado, né, dessa rendição, dessa disposição de se prostrar, botar literalmente o rosto no pó. De humildemente dizer: que mensagem o meu Senhor tem para o seu servo. Ele se colocou como servo. Então observe que quando você se rende, se prostra, se humilha, você atrai favor, você atrai vitória. Outra pessoa que é admirável a rendição, a confiança. Não foi por acaso que ela foi escolhida, não. Né? O Senhor está à procura de gente assim. O Senhor está à procura de pessoas rendidas, de pessoas que se submetem. Lucas 1,38 diz assim, respondeu Maria: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Quando ela ouviu que ela estava grávida do Espírito e que geraria o Filho de Deus, essa foi a resposta dela. Quando ela ouviu que ia dar luz, que ela estava grávida, mas como assim? Como será isso? Foi a única pergunta que ela fez. E o anjo disse: o poder do Altíssimo vai te cobrir. De forma sobrenatural você vai gerar. E mesmo sem compreender, obviamente, apesar de ter ouvido, ela não tinha como ter a dimensão do que significava aquilo. De como aquilo ia mudar a vida dela, de como aquilo ia ser um choque para o marido, de como as circunstâncias iriam mudar a partir daquele momento. E é lindo de ver essa postura dela: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Eu estou entregue. Faz o que o Senhor tiver que fazer. Cumpre em mim os teus planos, os teus propósitos. O Senhor está à procura de pessoas assim. Senhor, eu estou aqui, eu estou rendido, eis-me aqui. Faz o que o Senhor entende tem que ser feito. Cumpre em mim os teus planos. Isso aqui é muito forte. Isso aqui é muito forte. A vida desse casal, assim, imagina, ela era uma moça virgem. De repente, ouve. Já às vésperas do casamento, que ela estava grávida, que ela ia dar à luz, ia gerar pelo Espírito. Como é que eu explico isso para o meu marido? Como é que eu vou explicar isso? Ela não sabia como ia ser, mas quer saber, não me importa como tudo vai ser. Abraão, sai da tua terra, do meio dos teus parentes, da casa do teu pai, vai para o lugar que eu vou te mostrar. Você não vê ele perguntando para onde? Senhor, o Senhor quer que eu saia e não vai me dizer para onde eu vou? Espera aí, Senhor, pelo menos diga onde é, para onde é que eu vou. Como assim eu vou sair nem sem rumo? Sim, saia, apenas saia. E ele saiu. Então ele quer pessoas assim, rendidas a ele, que confiam plenamente, cegamente, que se oferecem completamente a ele. Que mesmo tendo muitos raciocínios, muitos pensamentos, porque eu acho, que eu penso, porque eu ouvi, porque eu aprendi, desaprenda então, se esvazia, faça como Jesus fez, esvazie-se de si mesmo, negue-se a si mesmo,
Passe por cima das suas vontades. E viva para Ele, porque você pertence a Ele. O maior exemplo de rendição é o próprio Senhor Jesus, que naquela cruz, ainda fez aquela oração, se possível, Senhor, passa de mim esse cálice. Mas ele disse, todavia, não seja como eu quero, sim o que tu queres. Nós temos que fazer essa oração. Quando não estivermos afim, dispostos a algo, porque vamos viver situações assim, que contrariam as nossas vontades, que não queremos enfrentar, não queremos lidar, não queremos passar. Nós temos que ter essa postura, fazer essa oração. Senhor, se for possível, me livra, não deixa eu passar, mas se for a sua vontade, então me dá graça. Que não importa a minha vontade. Jesus disse que quem quiser segui-lo não pode mais focar os seus interesses apenas. Quem só busca os seus interesses não pode dizer que é um seguidor de Jesus. Amém, gente? Coloque-se de pé, por gentileza. Coloque a mão no seu coração. Faça uma corrente com os céus. Ligue o seu pensamento no Senhor. Você tem alguns minutos aí para colocar-se numa condição que vai permitir Deus revelar a sua glória, manifestar-se com poder e glória na sua vida. Coloque-se nessa condição de alguém rendido. Coloque-se nessa condição de alguém totalmente entregue, submisso. Talvez você saiba o que é que o Senhor está requerendo. Nós falamos de Ana na segunda-feira. Ninguém disse para Ana se levantar, ir a Deus, orar, derramar a sua alma diante dele, fazer um voto. Nós não vemos ninguém dando a ela essa direção, porque o próprio Deus, o próprio Espírito já tinha colocado dentro dela, que era aquilo que ela devia fazer. E eu não creio que foi naquele ano, não. Eu não acredito que o Senhor deixou ela sem direção, vivendo a mesma vida, a mesma coisa todos os anos, por anos. Não. Às vezes a palavra vem, a direção vem, o Senhor diz, o Senhor fala ao nosso coração, ao nosso espírito, o que é que Ele quer, o que é que Ele espera. Mas essa insubmissão, essa teimosia, essa dureza, nos faz esticar situações, problemas que há muito já poderiam ter sido resolvidos. Autossuficiência, arrogância, estica problemas, adia vitórias, atrasa os planos de Deus na sua vida. Então tome essa decisão aqui hoje, de entregar tudo ao Senhor. Entenda de uma vez por todas aquilo que Jeremias disse em oração: não compete ao homem dirigir seus passos. Você não tem competência. Você foi feito à imagem e semelhança de Deus, mas não é Deus. Não é onisciente, onipresente, onipotente. Você não vai longe sozinho. Se for longe sozinho, se for muito alto sozinho, é para a sua própria desgraça, vergonha.
Porque só Deus pode sustentar. Só Deus pode te garantir numa posição alta. Ele é a sua segurança, Ele é a sua garantia, Ele é quem sustenta. Então reconheça o Senhor, humilha-te diante do Senhor, diga: Senhor, eu nada sou, nada posso sem o Senhor. E eu sequer quero ir a algum lugar sem o Senhor, meu Deus. Eu preciso do Senhor, eu dependo do Senhor. Ajuda-me, Senhor, a me render completamente. Se você sabe em qual área tem resistido, em qual área tem tido dificuldade para se submeter a Ele, faça uma oração específica, diga: Senhor, me ajuda. Eu tenho tido dificuldade para me render na área financeira. Eu tenho tido dificuldade para me render na área conjugal, na área familiar. Eu sei, meu Deus, que eu não tenho agido em conformidade com a sua palavra em tal área, em tal situação. Eu não tenho respondido da maneira certa. Eu não tenho lidado da forma certa. Me ajuda. Ajuda-me, Espírito Santo. Toma a minha vida. Em nome de Jesus. Senhor, eu não quero ser um hipócrita que adora o Senhor com os lábios, mas o coração está longe. Eu não quero ser essa pessoa que se engana, que diz que o coração pertence a ti, mas os olhos, os ouvidos, a boca, as mãos, os pés, os pensamentos não são teus. Ao invés de serem usados pelo Senhor, são usados pelo mal. Me guarda disso, Senhor. Peça isso a Deus. Peça isso, Senhor, me guarda, meu Pai. De estar aqui com reservas, de estar na tua casa cheio de reservas. Que adianta, Senhor, eu estar na tua casa, mas não ser íntegro, não ser inteiro, não ser uma peça só. Não, Senhor. Eu quero estar totalmente rendido, submisso ao Senhor. Vem, Espírito Santo. Ajuda-nos, meu Pai. Ajuda-nos. Se há medo, arranca todo medo. Se há orgulho, meu Pai, arranca esse lixo. Arranca todo orgulho, toda autossuficiência. Arranca, meu Pai, essa falta de dependência do Senhor. Esse pensamento tolo de que eu posso, eu dou conta, eu tenho controle. Quantas pessoas, meu Pai, que estão frustradas por conta disso, que estão travadas por conta disso, porque não estão lutando com o Senhor, mas contra o Senhor. Contra quem resistiu o Senhor teve paz. Então, meu Deus, nos guarda dessa loucura. Nos guarda, meu Deus, de lutar contra o Senhor, mas de lutar com o Senhor. Em nome de Jesus, que essa palavra possa estar remexendo, meu Deus, possa estar queimando nos corações e levando cada um aqui, meu Deus, a uma entrega total e não parcial. Em nome do Senhor Jesus, eu oro por essa entrega, eu oro por pessoas rendidas, eu oro, meu Deus, por pessoas submissas, eu oro, meu Deus, por pessoas, meu Pai, que mesmo não querendo, se submetem, mesmo, meu Deus, não gostando, obedecem. Eu oro por pessoas, meu Deus, que aprenderam, que entenderam, meu Deus, que vencer é ser intencional, é fazer o que é certo, o que é preciso, ainda que não tenha vontade, é se liderar, é assumir o controle. Ajuda-nos, meu Deus, ajuda-nos
Nós entendemos aqui hoje que se o Senhor não governar, não controlar, não conduzir, outra coisa vai governar. Se não nos rendemos ao Senhor, vamos render a algum sentimento miserável, vamos render a homens, pessoas, vamos nos render a algo, meu Pai, que não deve nos controlar. Então, meu Deus, que o teu povo se renda ao Senhor, que essas pessoas se rendam ao Senhor. Em nome de Jesus. E assim possam, meu Pai, provar da tua glória, serem livres de verdades, porque uma pessoa que se rende ao Senhor não se rende a um tirano, perverso, mau, mas se rende a um Deus amoroso, bondoso, misericordioso. Então, meu Deus, que ela não tema render-se ao Senhor. Eu abençoo o teu povo, eu abençoo cada um que está aqui e oro para que saia desta reunião pessoas entregues, pessoas decididas, meu Deus, a confiar no Senhor, a obedecer ao Senhor, a passar por cima do que tiver que passar, mas fazer prevalecer na sua vida a tua vontade. Em nome de Jesus, obrigado por esse dia, por essa madrugada na tua presença, por tudo que o Senhor tem feito, vai fazer nesse dia. Nós temos um dia cheio. E eu declaro, meu Pai, que seja um dia estrondoso, um dia poderoso, um dia de glória para nós. É feriado, meu Deus, e nós temos tantas pessoas, meu Pai, que têm demonstrado através de obras, de atitudes, meu Pai, que é o Senhor quem manda, que é o Senhor que governa. Quantas pessoas, meu Deus, que num feriado poderiam estar priorizando os seus interesses, mas se renderam ao propósito, à missão, estão lá, Senhor, estão viajando para evangelizar, para levar a tua palavra, meu Deus, para ser um instrumento nas tuas mãos, para cumprir com a sua missão. Oh Senhor, eu peço honra a essas pessoas que vão viajar por horas, meu Pai, uma distância longa, para servir, para ser um instrumento nas tuas mãos. Abençoa esse grande e poderoso trabalho em Araçatuba, que seja um divisor de águas, meu Pai. E abençoa aqueles que não puderam estar, mas estão contribuindo, como nós aqui agora, meu Deus, com oração, com intercessão, abençoa, meu Deus, cada um. Aqueles que não puderam estar, não vão estar presencialmente, mas vão estar, meu Pai, pela transmissão, meu Deus. Que nós possamos viver essa unção, entrar nesse novo tempo, viver esse tempo de glória, de poder, de vitórias. Em nome de Jesus, é o que eu determino, é o que eu profetizo sobre toda a igreja, sobre todo o povo do Ministério Mudança de Vida. Obrigado, Senhor, por tudo. Muito obrigado. Seja conosco até a conclusão desse projeto Casa Firme. Abençoa cada um que vai estar no altar orando, meu Pai. A última reunião dos servos e discípulos. E que nós possamos fechar esse trabalho com chave de ouro, com vitórias, com crescimento, com maturidade, em nome de Jesus. Eu concordo com todas as orações. Abençoo cada um que está aqui, que está pela transmissão, Senhor. Muito obrigado por tudo. Nós o amamos. Amém.